Existe uma ideia que quase todos nós aprendemos cedo, a de que ser uma boa pessoa basta. Que ter um coração sincero, boas intenções e empatia pelos outros seria suficiente para que, no fim, tudo desse certo. Mas, e se isso for apenas uma crença reconfortante? E se, em um mundo movido por ego, vaidade e interesses ocultos, a bondade não for uma força, mas uma fragilidade? Em um dos romances mais impactantes de Fyodor Dostoiévski, essa ideia é levada ao limite. Ele cria uma espécie de experimento moral. Coloca um homem genuinamente puro no centro de uma sociedade marcada por desejo, orgulho e autodestruição, e observa o que acontece. O resultado está longe de ser inspirador no sentido tradicional. Não há conforto, não há recompensa fácil. O protagonista é aquilo que raramente encontramos. Alguém verdadeiramente inocente, sem cinismo, sem cálculo, profundamente compassivo. Um homem que não manipula, não finge, não joga. E, justamente por isso, ele não se fortalece, ele é esmagado. Chamam esse homem de idiota. O príncipe Miskin retorna à Rússia após anos em tratamento na Suíça, lidando com epilepsia. Desde o início, ele parece deslocado. Sua sinceridade é quase infantil, sua abertura emocional o torna vulnerável, e sua forma de ver o mundo não se encaixa em lugar nenhum. Logo no início, durante uma viagem de trem, ele encontra duas figuras que representam o oposto de sua natureza. Rogojin, consumido por obsessão e desejo, e Lebediev, oportunista e adaptável, alguém que sobrevive explorando o caos. Miskin, no meio deles, parece-me estrangeiro, não apenas social, mas moral. Ao chegar a São Petersburgo, ele entra em contato com a elite russa, onde status, aparência e interesse se entrelaçam constantemente. É nesse ambiente que conhece Aglaya, uma jovem inteligente e orgulhosa, intrigada por ele justamente por sua diferença. Mas o verdadeiro centro gravitacional da história é Nastassia Filipovna. Ela é uma das personagens mais complexas de Dostoiévski. Marcada por um passado de abuso e manipulação, cresceu consciente da forma como os homens a enxergam, como objeto, como posse. Sua beleza exerce um poder quase destrutivo. Ela atrai, provoca, expõe. Em uma cena marcante, diante de várias pessoas, Rogojin oferece uma enorme quantia em dinheiro por ela, como se pudesse comprá-la. Nastassia reage com intensidade, expondo a hipocrisia e a ganância de todos ao redor. Por um instante, as máscaras caem. E então surge Miskin. Enquanto todos estão dominados por desejo, interesse e vaidade, ele faz algo incompreensível para aquele ambiente. Oferece amor sem julgamento. Ele a vê como um ser humano digno de compaixão, não como um objeto, não como um problema a ser resolvido. Mas esse tipo de amor não liberta imediatamente. Às vezes, ele assusta. Para alguém que passou tanto tempo acreditando estar quebrada, ser vista com pureza não traz alívio, traz desconforto. Nastassia não consegue aceitar. Em vez de acolher esse amor, foge. Volta para aquilo que já conhece, o caos. É aqui que começa a verdadeira tragédia de Miskin. O problema não é apenas sua bondade, é a ausência de limites. Ele não apenas compreende, ele se entrega completamente. Não apenas perdoa, mas se dissolve na dor do outro. Em um mundo como aquele, isso não é visto como virtude, mas como fraqueza. Quando herda uma fortuna, pessoas ao seu redor se aproximam por interesse. Ele percebe? Em algum nível, sim. Mas não se protege. Continua confiando, continua oferecendo. Aglaya, por exemplo, se sente dividida. Parte dela admira aquela pureza rara. Outra parte se incomoda profundamente. Porque existe algo perturbador em alguém que não reage ao mal. E essa tensão revela algo essencial. Bondade não é o mesmo que a ausência de limites. Quando Miskin decide se casar com Nastassia,
A tragédia já está anunciada. No dia do casamento, ela entra em pânico. Não consegue aceitar que merece aquele amor. Foge novamente, como se estivesse correndo em direção ao próprio destino. E esse destino é fatal. Rogojin, tomado por obsessão, acaba assassinando Nastácia. E o momento mais devastador vem depois. Miskin encontra o assassino ao lado do corpo. O homem que matou a mulher que ele queria salvar. O homem que já tentou matá-lo. E o que ele faz? Não reage com ódio. Não busca vingança. Ele se senta ao lado de Rogojin, o consola, enxuga suas lágrimas. É aqui que Dostoiévski leva a bondade ao extremo, e mostra seu colapso. Miskin perdoa o imperdoável. Mas isso não é tratado como vitória espiritual. É apresentado como ruptura. Como algo que ultrapassa o humano. No final, ele desmorona. Sua mente não suporta. Ele retorna ao sanatório. O mundo não muda. Ninguém é plenamente redimido. O que resta é uma sensação amarga, a de que uma pessoa verdadeiramente boa foi incapaz de sobreviver em uma realidade que não sabe reconhecê-la. E talvez o ponto mais profundo da obra esteja aqui: o ser humano nem sempre quer ser salvo. As pessoas se apegam à própria dor, à própria desordem. O sofrimento pode se tornar identidade. E, nesse cenário, o bem não é automaticamente aceito. Às vezes, ele incomoda. Às vezes, ele fere. A compaixão de Miskin não apenas consola, ela confronta. Obriga o outro a encarar o que perdeu, o que sofreu, o que ainda poderia ser. E isso pode ser insuportável. Dostoiévski mostra algo difícil de aceitar. Nem todo mundo deseja cura. Muitos desejam repetição. Por isso, a relação entre Miskin, Nastácia e Rogojin é tão poderosa. De um lado, amor livre e compassivo. Do outro, paixão possessiva e destrutiva. E, paradoxalmente, o vínculo doentio parece mais intenso. Porque o caos, muitas vezes, se disfarça de profundidade. E isso nos leva a uma questão central: ser bom é suficiente? Miskin sente profundamente a dor dos outros. Essa é sua maior virtude. Mas ele não consegue transformar isso em ação firme. Não sabe impor limites. Não sabe interromper ciclos destrutivos. E aqui está a distinção essencial: bondade não é passividade. Compaixão não é submissão. Perdão não é ausência de discernimento. Esse é um erro comum até hoje, a ideia de que ser bom é sempre ceder, sempre compreender, sempre se sacrificar. Como se firmeza fosse frieza. Mas Dostoiévski mostra o contrário. Quando a bondade não se estrutura como força, ela deixa de proteger, e pode até contribuir, sem querer, para o caos que tenta evitar. Há situações que exigem decisão. Há relações que exigem limite. Há momentos em que não basta entender, é preciso agir. Miskin acredita que sua sinceridade moral será suficiente para transformar o mundo ao seu redor. Mas o mundo não responde assim. O mal não recua só porque foi compreendido. E isso transforma o romance em algo maior do que uma simples história. Ele se torna uma pergunta. Que tipo de força a bondade precisa ter para não ser destruída? Talvez a resposta seja que a verdadeira bondade não pode ser ingênua. Ela precisa enxergar a realidade como ela é, precisa amar sem se tornar refém. Precisa ajudar sem se anular. Porque, sem isso, até a virtude pode se perder. No fim, o que fica não é uma rejeição da bondade, mas um convite a amadurecê-la. A torná-la lúcida, firme, consciente. Miskin nos emociona porque representa algo raro, a pureza real. Mas sua queda nos alerta: sem limites, até o melhor de nós pode se tornar vulnerável demais para existir. E talvez seja por isso que essa obra continua tão atual. Porque, no fundo, todos queremos acreditar que ser bom basta. Mas, como nos mostra Fyodor Dostoiévski, ser bom é apenas o começo.
Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.